Isaías anuncia o Messias e consola o povo meu. Anuncia o Messias e consola o povo meu. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 9 de junho. Nós continuamos então nos caminhos da Bíblia, ouvindo as palavras do profeta Isaías, esse profeta que nos traz esperança, um profeta que viveu muitos conflitos, mas não perdeu a sua fé no Deus libertador. Ele confiava em Deus, por isso nunca desanimou. Pouco a pouco, Judá é estimulado pela Babilônia e pelo Egito a engrossar o grupo dos aliados na nova onda de rebelião contra a Síria. É isso que nós vamos hoje meditar, como que a sedução dos grandes arrasta muitas vezes os pequenos. Façamos então nossa oração, preparando nosso coração para meditar a palavra de Deus. Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Nos caminhos da Bíblia, quero encontrar-me com teu servo Isaías e com ele aprender a te ouvir melhor, tornando-me espelho de tua bondade neste mundo. Tu és o conselheiro admirável, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Concede-me viver este dia em sintonia com tua vontade, buscando discernimento acerca do meu estar neste mundo, defendendo sempre a justiça e a paz. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha jornada de hoje. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido vossa vontade e não ter permitido que o dia passasse em vão e semeado maldade ao invés do vosso amor. Que vosso Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação deste dia. Quero ser melhor, Senhor. Ajuda-me. Amém. Dando mais um passo no movimento de insurreição ante a Síria, Ezequias proclama a independência de Judá, suspende os tributos e inicia uma reforma político e religiosa, com o nome de Volta à Aliança com Javé. Retira os deuses assírios do templo, fortifica as cidades, faz estoque de armas, fecha os reservatórios de água ao redor da cidade para dificultar a atividade do exército assírio. Enfim, prepara-se para a guerra. Medidas que indicavam uma revanche político-econômica contra a Síria. Por trás da reforma político-religiosa havia o interesse econômico de Judá, bem como das potências estrangeiras, Egito e Babilônia. Elas precisavam da Palestina como corredor comercial e a elite judaica, por sua vez, queria se safar do jugo do tributo e aumentar a arrecadação dos tributos através do templo, e assim continuar explorando o povo. Como a religião estava a serviço da política, sacerdotes e profetas usavam o discurso religioso para justificar as reformas de Ezequias. Eles descreviam como o templo estava sendo profanado com os deuses assírios, o que era uma idolatria, e afirmavam que a purificação do templo simbolizava o restabelecimento do nome de Javé, o único Deus. Essa fé implantada no coração do povo era o motor que despertava o nacionalismo e catalisava a adesão popular. Isaías discorda desse comportamento dos sacerdotes e profetas e os chama de bêbados. É uma alusão aos banquetes rituais em que sacerdotes e profetas embriagados deixam de cumprir sua função de mediadores do ensinamento do Senhor. Ouçamos então este texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículos de 7 a 13.
Também estes andam tontos de vinho, também eles cambaleiam pelo efeito da bebida forte. Sacerdote e profeta estão confusos pela bebida, estão tomados pelo vinho, divagam sob o efeito da bebida, andam confusos em suas visões, divagam em suas sentenças. As mesas estão cheias de vômito e sujeira. Não há nenhum lugar limpo. A quem vai ele ensinar? A quem vai explicar a doutrina? Há crianças desmamadas que mal largaram de mamar? Ele diz: Save lá, save, save lá, save, cave lá, cave, cave lá, cave, zer chão, zer chão. De fato, é com lábios balbuciantes e em língua estranha que se falará a este povo. Ele lhes tinha dito: Este é o descanso. Deixem os cansados descansar. Este é um lugar tranquilo. Mas eles não quiseram ouvir. Diante disso, para eles virá a palavra de Javé. Save lá, save, save lá, save, cave lá, cave, cave lá, cave, zer chão, zer chão. Isso para que, ao andarem, acabem caindo para trás, sejam derrotados, laçados e presos. Isaías, então, discordando dos rumos que estavam dando à política, manipulando o templo, manipulando a religião para seduzir o povo, para que o povo estivesse a serviço das elites, ele chama então os sacerdotes e os profetas do templo como bêbados, estão sob efeitos de bebida forte. Mas eles então ridicularizam Isaías por este querer lhes dar aulas como se fossem crianças do primário, balbuciando palavras como nós vimos. O profeta então refuta a zombaria e emite o oráculo de Deus, recomendando não fazer falsas alianças e confiar em Javé, que se comprometeu com Jerusalém e a casa de Davi. Mas o grupo rebelde não aceita a palavra de Javé e rechaça o seu enviado. Através do profeta, Javé muda de tática. Ele usa a mesma linguagem de zombaria que os beberrões usaram contra Isaías para dizer que assim a Síria se dirigirá a eles, com lábios balbuciantes e em língua estranha. Chamarão todos de preguiçosos, que só querem descanso. Chamarão a eles também de crianças, balbuciando palavras, save lá, save. Acabam então sendo derrotados, laçados e presos. Vamos ouvir outro texto do profeta Isaías, onde ele continua então se opondo a esta estratégia de Ezequiel e dos grandes do reino de Judá. Está no capítulo 29, versículos de 9 a 10. Espantem-se e fiquem assombrados, fiquem cegos, sem visão, fiquem bêbados, mas não de vinho. Fiquem tontos, mas não de bebida forte, porque Javé derrama sobre vocês um espírito embriagador que lhes fecha os olhos e lhes cobre a cabeça. O tom imperativo do profeta, espantem-se, espantem-se, fiquem cegos, fiquem bêbados, é uma ironia. Na realidade, a cegueira e o endurecimento são manifestações do que já existe. Isaías acusa aqueles que têm a tarefa de ver a situação do povo e agir com justiça, mas na prática agem em função dos próprios interesses. Isaías é contra o movimento anti-assírio não porque ele apoie a Síria, mas porque isso é dar murro em ponta de faca. O profeta quer a independência de Judá. Rebelar-se contra a Síria com o apoio do Egito é uma atitude suicida daquele que, para escapar do leão, se joga nos braços do urso. Nada vale a pena
se libertar da Síria e voltar a ser escravo do Egito. Isaías não quer nem a agressão à Síria, nem a aliança com o Egito. Revoltar-se contra a Síria naquele momento era fazer da nação judaica campo de batalha entre as duas potências. E essa não era a vontade de Javé. A nação não poderia ser destruída e o povo ser sacrificado e explorado mais ainda. Vemos o profeta apelando para o nacionalismo da elite, que não estava olhando o povo, nem defendendo corretamente a monarquia do rei Davi e de seus sucessores. Nós vemos então mais uma vez esse jogo entre grandes. Os grandes lutando, pouco se importando com os pequenos. Judá viraria um campo de batalha, por isso Isaías se opõe. E quantas vezes nós assistimos isso? O lugar dos pobres, o bairro dos pobres, vira campo de batalha, enquanto os grandes estão brigando para ver quem manda mais, para quem suga mais. Este é o drama do povo de Judá, da época de Isaías, é o drama de hoje. Como que os grandes não pensam nos pequenos, pensam apenas em si. E quantas vezes religiões, igrejas se colocam a serviço dessa luta de gigantes, não se importando com os pequenos, mas usando até da religião, do templo, para tirar dos pequenos o pouco que ainda têm. Como que exploram os pequenos com base na fé, na religião. Então que nós possamos pedir ao Senhor hoje a graça de não sermos coniventes com o uso da religião para explorar os pequenos. Senhor, que eu não seja conivente com o mal. Esse vai ser o nosso mantra de hoje, que nós possamos repeti-lo. Senhor, que eu não seja conivente com o mal. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Senhor, que eu não seja convivente com o mal. Senhor, que eu não seja convivente com o mal. Senhor, que eu não seja convivente com o mal. Senhor, que eu não seja convivente com o mal.